o jeito mais fácil de se investir no Bitcoin? Hoje vamos comparar dois caminhos: comprar Bitcoin diretamente por uma corretora cripto e através dos ETFs. Qual será que é o jeito que mais vale a pena? Bom, uma das maiores dificuldades do investidor do mercado cripto certamente é a insegurança de se fazer a custódia dos seus ativos por conta própria. Eu entendo que realmente é uma baita responsabilidade. Além disso, outras características marcantes desse mercado é a sua volatilidade e, consequentemente, representa um risco elevado, principalmente para os investidores iniciantes, e por isso pode não ser compatível com todos os perfis. Só para te dar uma dimensão real dessa volatilidade, nas últimas temporadas de baixa, o Bitcoin caiu 77%, 83% e 86%. Nesse momento atual, o Bitcoin já caiu 52% desde a sua máxima histórica relativamente recente em outubro de 2025, e por isso, nos últimos dias, o índice de medo e ganância do Bitcoin bateu seu patamar mais extremo já registrado nos últimos 10 anos. Portanto, quem está começando no mundo dos investimentos pode sim optar em lidar com uma dessas dificuldades de cada vez. Por exemplo, se acostumando primeiro com a volatilidade e depois se aprofundar nas características específicas do mercado cripto. Esse primeiro passo seria possível começando a investir no Bitcoin por meio dos ETFs, ao invés de investir diretamente no ativo. Mas pensando na eficiência de cada um desses modelos, será que vale a pena mesmo investir por meio desse instrumento financeiro do que investir diretamente no ativo? Qual a diferença nos custos operacionais? Quais as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder temas importantes como essa. O que é um ETF e como que ele funciona? O ETF nada mais é do que um fundo de investimento, pessoal. Ele difere dos fundos tradicionais simplesmente porque tem suas cotas negociadas na bolsa, assim como uma ação ou fundo imobiliário. O ETF segue determinado índice, como por exemplo o BOVA11, que replica o desempenho do Ibovespa. E por isso é um modelo que pode ser aplicado aos diversos mercados, como renda fixa, commodities, ações e criptoativos. Eles podem ser compostos de um ou vários ativos, ou seja, pode facilitar a diversificação da sua carteira. Porém, existe aí uma limitação de que você não pode escolher cada um dos ativos. Qual o melhor ETF de cripto? Conforme o site da B3, pessoal, atualmente já existem mais de 35 ETFs de criptoativos negociados na bolsa. Dentre esses, pessoal, os que são exclusivamente de Bitcoin, temos 9. E aproveitando, pessoal, aqui para já responder um dos comentários de vocês aqui no canal da Finclass, o que eu acho do ETF de Bitcoin QBTC11. Nessa lista de ETFs, o que diferencia mesmo para realmente, ter aí uma melhor eficiência do investimento são as taxas. E nesse quesito, pessoal, o ETF de Bitcoin que tem a menor taxa é o HODL 11, que cobra uma taxa de apenas 0,2%, enquanto os demais ETFs cobram taxas aí de 0,5%, 0,7%, ou seja, até que é uma diferença aí significativa, tá certo? Só que tem outro detalhe, que é a liquidez do ativo. Alguns ETFs podem ter uma liquidez um pouco maior, um pouco menor, mas de qualquer forma eles vão ter sim o formador de mercado para te prover a liquidez lá no valor justo, ok? No Brasil também já existem ETFs de outros criptoativos, como da Ethereum, da Solana, Cardano, Ripple, bem como outros ETFs compostos aí por uma carteira de ativos, inclusive alguns ETFs bem temáticos, específicos, o DeFi 11, Web3 11, Meta 11, FOMO 11, entre outros ativos. Esses ETFs compostos por uma carteira de ativos costumam ter uma taxa de administração maior, porque eles vão ter maior trabalho, para operar esses ativos. Como, por exemplo, os ETFs de carteiras da Hashdex, que cobram uma taxa de 1,30% ao ano, enquanto seus ETFs de um só ativo cobram 0,7% ao ano. Sem contar que o desempenho do ETF pode também, variar bastante aí devido à composição de ativos daquela carteira. Apesar da taxa relativamente mais elevada, pessoal, o Hash 11 é de longe o maior ETF de criptoativos do Brasil, com patrimônio que já passou aí dos 4 bilhões de reais. Isso acontece principalmente porque foi o primeiro ETF de criptoativos a ser lançado na B3 em abril de 2021. E por isso, ele se beneficiou bastante aí da temporada de alta do mercado desde aquela época. Conforme essa tabela, atualmente o Hash 11 é composto por 77% de Bitcoin, 12% de Ether, 6% de Ripple, 3% de Solana, entre outros ativos com uma participação relativamente mínima. É uma carteira que atende bem, digamos assim, o
público em geral e por isso ele faz tanto sucesso. É um jeito mais prático de se investir de forma diversificada. Porém, atenção, né, pessoal, em 2025 o Hash 11 fechou aí o ano com queda de 22,3% e alguns ETFs setoriais como o DeFi 11 caíram 60% e o Web3 11 perdeu na casa dos 50%. E esse ano com certeza vai ser muito pior, ok? Porque ter exposição às altcoins fora da temporada de alta com certeza pode machucar bastante a sua carteira. E aqui vou aproveitar para abrir um parênteses, pessoal. Se você não sabe o que eu tô falando aí de temporada de baixa, que por sinal, né, é justamente o período que a gente está aqui atualmente, presta bastante atenção nesses números. O Bitcoin saiu da sua máxima histórica atualmente perto dos 126 mil dólares em outubro de 2025 e despencou agora para os 60 mil dólares, uma queda de 52%. Consequentemente, nos últimos dias, o índice de medo e ganância do Bitcoin, pessoal, bateu o patamar mais baixo da sua história dos últimos 10 anos, nível que não foi alcançado nem mesmo na época do Covid. Conforme o gráfico da tela, pessoal, historicamente, toda vez que o índice de medo e ganância bateu esses níveis extremos de medo, indicados pela cor vermelha no gráfico, o mercado marcou um fundo realmente bem importante. Isso não quer dizer que o fundo já passou ou que amanhã, né, o Bitcoin vai voltar a subir, mesmo porque a gente pode ficar por um período prolongado nesse sentimento predominantemente negativo. Mas mostra que historicamente momentos de pânico extremo acabam se revelando alguma das melhores janelas de oportunidade. Eu vim alertando os assinantes da Finclass desde o início do ano passado sobre essa queda. E aqui eu quero ser mais direto com você. A diferença entre quem perde dinheiro em cripto e quem constrói patrimônio real, claro, não é a sorte, pessoal, é o preparo. Quando o mercado despenca 50%, como aconteceu agora, a maioria das pessoas entra em pânico, vende a qualquer preço, realiza o prejuízo, sai falando por aí que o mercado cripto é só golpe. Enquanto isso, quem estudou os ciclos, entende como esse mercado funciona, está olhando para esse mercado neste momento, enxergando com certeza como oportunidade. Dentro da Finclass, a gente não te dá dica quente, não especula um ativo em um curto prazo, a gente te mostra como navegar nesse mercado, acompanhar os ciclos do Bitcoin, o que esperar do médio e longo prazo, quando faz sentido comprar, quando esperar e também, claro, né, quando proteger seu patrimônio nos momentos de queda. E não é só em cripto, pessoal. A Finclass tem um time de analista de ações, de fundos imobiliários, renda fixa, investimentos internacionais, tudo que você precisa para montar uma estratégia completa de investimentos. Então, se você quer parar de investir no escuro e ter acesso a um nível de conteúdo que realmente muda a forma de como você lida com seu dinheiro, clica no link da descrição para conhecer a Finclass e garantir o seu desconto especial. Afinal de contas, quais são as vantagens dos ETFs de Bitcoin? Resumidamente, as duas grandes vantagens são facilidade de aplicação e segurança jurídica. Esse é o jeito mais fácil para quem quer se expor ao mundo cripto sem complicação, de forma segura e realmente muito prática, porque basta ter alguma familiaridade com o ambiente da bolsa, né, o tradicional home broker. Essa praticidade, eu diria que é a maior vantagem dos ETFs de criptoativos. Isso porque você não precisa abrir conta em uma corretora especializada de criptoativos, não precisa, né, enviar o seu saldo para outras plataformas e principalmente não precisa se preocupar com a autocustódia dos seus criptoativos. Já sobre a segurança, além de não precisar se aventurar em aprender uma nova plataforma de negociação, investindo por ETF também não há necessidade de aprender a operar uma carteira de criptoativos, entender sobre as taxas das redes e muito menos saber realizar transação de cripto, que se for feito de forma errada, é muito provável que você vai perder o seu dinheiro. Falando rapidamente aqui dos custos, pessoal, no curto prazo, em menos aí, digamos, de 2 anos, os ETFs podem ter sim um custo menor, mas no longo prazo, por causa das taxas anuais, o custo de um ETF tende a ficar cada vez mais alto do que se investir diretamente no ativo. No final das contas, os ETFs tornam o mercado cripto mais conhecido, facilitam essa adoção dos novos investidores, que aos poucos também tendem a migrar, né, gradativamente para o investimento direto no criptoativo. Mas, do meu ponto de vista, os ETFs tendem a ser mais compatíveis com investidores institucionais, pessoal, que precisam seguir aí realmente normas rígidas de investimentos e que não podem ficar aí se preocupando com a custódia dos ativos por conta própria, o que para mim, com certeza, deve ser feito obrigatoriamente pelos investidores pessoa física. Porém, também precisamos considerar as desvantagens dos ETFs. E aqui eu destaco 3 pontos principais. Primeiro, você fica sujeito às taxas de administração constantes. Segundo, perde benefício tributário para alienações até R$35 mil por mês.
liquidez. Terceiro, não te dá acesso aos seus próprios ativos. Conforme comentei, as taxas de administração são cobradas continuamente, o que não existe ao se fazer a custódia do criptoativo. Por outro lado, nas corretoras de cripto, temos as taxas operacionais, a famosa corretagem, que na maioria das corretoras tradicionais do mercado financeiro são isentas, e também a taxa de saque do criptoativo da exchange para a sua carteira. Contudo, essas taxas do mercado cripto são pagas apenas uma vez, e por isso esse custo é diluído com o passar do tempo com o aumento do seu valor investido. Enquanto isso, as taxas de administração do ETF são contínuas, e conforme o Bitcoin se valoriza, tende a aumentar também essa taxa. Na minha opinião, o ponto decisivo é agora a tributação. Com certeza, é uma das principais desvantagens do ETF, porque existem a cobrança de imposto de renda independentemente do seu lucro. No mercado de ações, a isenção de imposto para vendas até R$20 mil por mês, e no mercado cripto, você tem isenção para alienações até R$35 mil por mês. E como aqui a gente tem aí um grande potencial de retorno, esse benefício tributário que te isenta de imposto, independentemente se o seu lucro é 100%, 200%, certamente é um diferencial bem decisivo. Imagina que você comprou R$20 mil de Bitcoin 2 anos atrás e hoje eles valem R$70 mil. Como você comprou o ativo diretamente, você pode vender R$35 mil esse mês e R$35 mil no mês que vem. E assim, você fica totalmente isento do imposto e embolsa integralmente um lucro de R$50 mil. Agora, se você tivesse investido via ETF, vai pagar 15% sobre o lucro de R$50 mil, ou seja, 7.500 iriam diretamente para o leão. Outra desvantagem significativa, principalmente para os perfis mais agressivos, é a falta de flexibilidade na escolha dos ativos, porque nos ETFs são carteiras fixas e há menos opções de ativos para você diversificar caso você escolha um ETF de um ativo específico. Um diferencial que também pode ser levado em consideração é o horário de negociação. Os ETFs seguem o horário da bolsa, enquanto o mercado cripto opera 24 horas por dia nas exchanges. Essa flexibilidade acaba sendo interessante para quem não consegue operar no mercado financeiro durante o horário comercial. Eu preparei uma tabela aqui para vocês, pessoal, com as características positivas e negativas de cada um desses modelos. Acesso ao ativo. Para investir diretamente no Bitcoin, você precisa abrir conta em uma corretora cripto, enviar seus documentos, validar sua conta, transferir o dinheiro, administrar uma nova conta para os seus investimentos. Enquanto isso, ao investir pelos ETFs é muito mais prático, porque você faz tudo pela sua corretora tradicional de ações, de fundos imobiliários e mantém também todos os seus investimentos em uma só conta. Ponto aqui para os ETFs. Facilidade ao investir. O mercado cripto com certeza requer um conhecimento mais técnico, porque você precisa aprender sobre transferências de criptoativos, carteiras de autocustódia, algumas operações mais específicas, entre outros fatores. Essa evolução de conhecimento não existe ao se investir nos ETFs, basta você saber operar aí seu home broker tradicional. Custódia e segurança. A custódia do criptoativo, com certeza, o ideal seria ser feita pelo próprio investidor, quando se investe diretamente no ativo. Ou seja, total responsabilidade própria, ok? Enquanto, ao se investir por um ETF, você teria maior segurança jurídica, podendo recorrer aí aos seus direitos para a instituição financeira, caso seja necessário. Esse é um ponto, com certeza, discutível, pessoal, porque quem é do mercado cripto, de fato, vai falar que a custódia por conta própria é melhor, e eu, de fato, concordo com isso. Mas como o nosso foco hoje aqui é para quem está começando no mercado, eu vou dar ponto aqui para os ETFs. Volume de negociação ou liquidez. O volume em reais é menor nas exchanges cripto do que nos ETFs aí de forma geral. Porém, é muito maior caso você opere em alguma stablecoin ou alguma exchange estrangeira. Enquanto isso, os volumes dos ETFs variam também bastante de um ETF para o outro, mas o formador de mercado, de forma geral, garante a liquidez para você no preço justo, quando for realmente necessário. Então aqui eu dei empate nesse critério. Custo operacional. Conforme eu comentei, depende do prazo e das taxas aplicadas. Então, deixei esse critério aqui também em amarelo, mas lembrando, para quem pensa no longo prazo, investir diretamente acaba saindo mais barato. Horário de negociação. Deixei em verde aqui para os criptoativos, porque, conforme eu comentei, eles podem ser negociados aí 24 horas por dia, mas não diria que é uma diferença assim tão relevante quanto as próximas características. Número de ativos. Nas exchanges são milhares de opções, enquanto nos ETFs não temos aí, digamos, nem 10 opções de moedas para você investir. Essa é uma característica indispensável para quem quer diversificação, ou seja, ponto para quem investe diretamente. Domínio total dos seus
seus ativos. Com certeza essa é a principal característica do Bitcoiner raiz. Quando você faz autocustódia, você não depende de uma instituição financeira, ele é seu e você faz com o seu ativo o que você quiser. Enquanto nos ETFs, você não consegue movimentar seus ativos e segue totalmente dependente da instituição financeira. Ponto para quem investe diretamente. Benefício tributário, certamente esse benefício para alienações até R$35 mil é uma vantagem incalculável, pessoal. Ainda mais para quem já tem bons lucros, como no exemplo que eu citei. Enquanto nos ETFs, os investidores pagariam 15% do lucro, quem investe diretamente fica totalmente isento para alienações até R$35 mil por mês. Ou seja, ponto de destaque para os investidores que investem diretamente no ativo. Afinal de contas, Thales, vale a pena investir por meio do ETF? Eu entendo, pessoal, que os mais aficionados pelo mercado cripto vão me criticar aí nos comentários, falando que o ETF não é cripto, que por meio deles continuaríamos, dependentes dos bancos, das instituições financeiras, e eu concordo completamente. Porém, eu acredito sim que os ETFs são uma ótima ferramenta para facilitar o acesso ao mercado cripto para os iniciantes, principalmente para quem está começando aí no mercado financeiro. É o suficiente para quem quer simplesmente se expor a essa classe de ativos de forma relativamente fiel. Entretanto, é claro, vai ser preciso tolerar esses pontos negativos que eu citei, como a taxa de administração anual, que pode aumentar com o tempo, sem contar com alguma ineficiência operacional da gestora. De qualquer forma, para quem está começando no mercado financeiro e ainda não está acostumado com a volatilidade, se sente inseguro em fazer a custódia dos seus próprios ativos, os ETFs podem ser sim uma boa porta de entrada para o mercado. Porém, na minha visão, os principais pontos negativos é que por meio dos ETFs não é possível sacar seus ativos, ou seja, segue aí completamente dependente das instituições financeiras tradicionais e além disso, você perde o principal benefício tributário, que é a alienação de R$35 mil todo mês isento de imposto. Por isso, mesmo que você comece a investir por meio dos ETFs, o ideal é você continuar estudando o mercado cripto até conseguir investir diretamente nele, ou seja, fazendo a custódia por conta própria. A conclusão, pessoal, é que na verdade depende realmente aí do seu perfil de investidor. Se você quer liberdade, menor custo possível, controle total dos seus investimentos e se sente confortável, com a tecnologia, com certeza investir diretamente é o melhor caminho de todos. Se você busca praticidade, facilidade na gestão dos seus investimentos e menos preocupação operacional durante o período de aprendizado, o ETF é sim uma alternativa eficiente para você se expor a esse mercado o mais rápido possível. Mas independentemente do caminho que você escolher, uma coisa é certa, pessoal, estamos vivendo um dos momentos de maior medo do mercado cripto da história. Por outro lado, conforme eu mostrei, é nessas horas que surgem as grandes oportunidades e por isso, se você ainda não investe nesse mercado, deve começar o quanto antes. Me conta nos comentários quais dos dois modelos você prefere, se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações e até o próximo vídeo.